E eu que vomitei na primeira vez que beijei o meu marido. E, tipo, claro que foi uma situação constrangedora. Parece que acontece só comigo, gente. Não tem condição, não. Ah, lembrando que aconteceu comigo, porque esse perfil é de história minha, coisa da minha vida. Enfim, o que me vem na cabeça de conversar com vocês. Vou contar enquanto eu vou colorir esse desenho aqui, porque diz que é bom pra ansiedade, então eu tô praticando, tô vendo se dá certo mesmo. Foi assim, vou começar do começo. Quando eu era criança, adolescente, eu vivia muito na casa da minha tia, porque, primeiro, essa tia minha sempre foi muito apegada comigo, né? Tanto que quando ela mudava de cidade, ela mandava me buscar, porque eu era criança. Então eu fiquei muito apegada com ela. E também, eu e a minha prima filha dela, a gente sempre foi muito amiga, sabe? Mais que irmãs. E aí, quando eu era adolescente, o meu primo, ele tinha muitos amigos. A casa deles vivia cheia de amigo dele. E aí, como eu ficava muito na casa dele, sempre tinha um amigo ou outro que queria me beijar, queria beijar a minha prima, só que nunca rolava. Até porque eu também convivia muito com os amigos do meu primo. E aí, segundo o meu marido, um dia eu passei aqui na porta da casa dele, porque assim, eu moro aqui, a mãe dele morava aqui do lado, né? Então, ele me viu passando aqui na porta. E ele já gostou de cara. E aí ele foi atrás de saber quem que era eu e descobriu que eu era prima do meu primo, né? Porque no mesmo bairro. Então ele decidiu inventar uma desculpa para ir na casa do meu primo para poder me ver, né? Porque eu tava na casa do meu primo nesse dia. Daí quando ele chegou lá, eu até achei que ele fosse amigo do meu primo, sabe? Eu nunca tinha visto ele. Eu olhei para ele assim, foi a primeira vista também, gente. Falei para minha prima assim: esse grandão vai ser meu, viu? Porque meu marido ele é super alto, ele tem quase 2 metros de altura. E aí a gente ficou naquela, ele inventou uma desculpa lá pro meu primo, porque meu primo também não conhecia ele. E nesse dia, gente, ia ter uma festa, que na verdade teve, da irmã de um amigo do meu primo. Era a festa dela de 15 anos e foi numa boate aqui que até fechou, sabe? Nem tem ela mais. Então, o meu primo ia, os amigos dele iam, eu e a minha prima falou assim: ah, vamos, né? Porque não tinha convite individual, vamos. E meu marido, né, que na época nem conhecia meu primo e nem nada, arrumou pra ir junto também. Não sei como que surgiu essa entrosada dele no meio da turma. Eu sei que ele também ficou combinadinho, sabe? A gente foi uma turma grande. E sabe o que foi pior? A gente foi uma turma, ó, eu vou jogar aqui de mais ou menos 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, uma levou presente. E sabe o que que era o presente? Um ursinho. Daqueles antigos, assim, de loja de 99. Gente, numa festa de 15 anos. Mas, enfim, a gente foi todo mundo, né? Chegando lá, eu colei no meu marido, que na época não era nada. Porque, tipo, eu tava afim dele e ele afim de mim. Só que os amigos do meu primo, que também tinha muitos ali no meio que era amigo meu, não dava tempo pra gente. Onde a gente ia, tinha um atrás. Tipo, aí lá nessa boate era assim: tinha a parte de cima e tinha a parte de baixo. Aí às vezes a gente ia pra parte de cima pra poder ficar só nós dois e aquela renca atrás. A gente descia pra parte de baixo, vinha aquela renca atrás. Então, não deu pra rolar nada. E aí, beleza, vamos embora, arrumou todo mundo pra vir embora. Lembrando que foi no dia que a gente se conheceu. E aí, a gente veio de a pé. Eu, a minha prima, o meu marido e um menino que era afim da minha prima na época, que era conhecido nosso há muitos anos também. Gente, pensa o tanto que é longe, mas é longe. Aí a gente veio a pé. Veio eu e a minha prima conversando atrás e os dois conversando na frente. Gente, vocês não fazem ideia o que aconteceu. Me deu uma vontade de soltar. Me deu uma vontade de soltar um pum. Pensei assim: ah, não vai dar nada, né? Porque a gente tá atrás aqui. Soltei. Gente, no que eu soltei, bateu um vento e foi pra frente. E a bocuda da minha prima gritou: Angélica do céu. E os dois sentiram e tamparam o nariz. Gente, eu sei que não é bonito, mas fazer o que aconteceu, aí. Outra coisa, eu tinha 14 anos, né, gente? Que juízo uma menina de 14 anos tem? E aí ficou nessa. Ele me levou na porta da casa da minha tia, porque eu tava lá, a gente conversou, mas não rolou nem um beijo. E nessa época, ele trabalhava em Brasília.
Ah, e nisso, na boate, ele tinha pegado o meu número de telefone e salvado o número de telefone dele. Ele pegou o meu telefone e deu um toque no telefone dele pra poder ficar gravado lá. Porque na época, gente, celular, você apertava, não sei se era asterisco ou era jogo da velha, e segurava, desbloqueava. Não tinha esse negócio de senha. E aí, nisso, ele foi embora pra Brasília trabalhar, né? Que ele tava trabalhando lá. E ele começou a me ligar. E aí, todo dia a gente se falava. Todo dia a gente se falava. Era engraçado que tinha vezes que ele era muito tímido, sabe? Tinha vezes que ele me ligava, a gente passava tanto tempo em ligação que a gente tinha nem assunto. Aí ele ficava assim, fala alguma coisa? E eu, fala você? E ele, não, fala você. E a gente ficava. E o crédito comendo, né? E o crédito comendo. Aí, beleza. Nisso passou o quê? Sei lá, uns 15, 20 dias, ele veio de Brasília. E aí a gente conversou e ele perguntou se podia me ver. E eu tava novamente na casa da minha tia, que foi quando aconteceu, né, o fatídico vômito. Eu tava na casa da minha tia. Aí ele perguntou se podia me ver. E isso, gente, tava anoitecendo, eu tava jantando. E na época eu comia igual um pedreiro. Porque hoje eu como muito, mas é muito doce. Na época não, eu bati um prato de arroz e feijão igual um pedreiro. Aí ele perguntou se podia ir me ver e eu falei que podia. Só que detalhe, eu tava comendo. Eu tinha acabado de colocar um pratão de comida mais cheio mesmo, sabe? Então eu tava comendo. E eu pensei que ele fosse demorar um pouco, né? Só que ele não demorou. Praticamente quase que desligou o telefone, ele bateu na casa da minha tia. No que ele bateu, eu nem queria sair pra não largar o prato de comida, olha só. O marido da minha tia ficou falando assim pra mim, agora você vai lá fora. Você mandou o menino vir, você vai lá fora, sai logo. E eu falei assim, não, eu não vou não, vou comer minha comida primeiro, não vou deixar meu prato não. E nisso, gente, esgulepada demais, o que eu fiz? Falei, vou comer logo, depois eu saio lá. Bati o pratão assim, ó, rápido, rápido mesmo. Gente, eu acho que eu nem mastiguei, só fui engolindo. E saí lá fora. E aí, beleza, a gente conversou, conversou, conversou e conversou e conversou, tinha nem assunto mais. E o meu estômago começou a doer. Eu acho que deve ter sido o início de uma congestão, não sei porque eu não entendo. Porque, tipo assim, não era enjoo, era dor mesmo. Meu estômago começou como se estivesse contraindo de dor. E nisso a gente conversando. Aí nisso já era altas horas da noite, não tinha acontecido nada ainda. Eu falei assim, eu vou ter que dar o primeiro passo, né? Porque a gente já conversou de tudo, não tem assunto mais. E não vai rolar nem um beijinho, já tem o quê? 20 dias que a gente tá conversando. Aí eu peguei e falei assim pra ele, tá difícil, né? Aí ele falou assim, pois é. Eu falei, não, vou deixar mais fácil. Fui e beijei ele. Eu beijei ele. Gente, eu converso tanto que aqui não tá rendendo. Mas tá bom, depois eu faço outro terminando. E aí eu peguei e beijei ele. Só que, gente, meu estômago já tava doendo. E aí eu não sei se o movimento de beijar fez mais contração no meu estômago. Que hora que a gente parou de beijar, eu corri pra vomitar. E vomitei. Aquele tanto de comida que eu tinha comido. E aí ele ficava olhando assim, sabe? Acho que ele pensava assim, meu Deus do céu, mas que azar, já peguei a menina prenha, né? Aí a gente conversou, a gente se despediu, só pegando a mão, né? Porque não dava. Olha só pra vocês, eu acho que era pra dar certo mesmo, que é 20 dias pra poder se encontrar a primeira vez, pra poder dar um beijo a primeira vez, e eu ainda vomito, né? Só ficou naquele beijinho. Aí a gente se despediu, tal, beijinho no rosto, tchau, tchau. Ele foi embora. E aí, se não me engano, porque tem muito tempo, né, gente? Depois disso, a gente ficou de novo mais uns 20 dias sem se ver. Porque, como eu falei, ele trabalhava em Brasília, então ele vinha de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. E aí ele pegou e veio, né? Aí no que ele veio, eu tava numa festa na casa de uma outra tia minha. Aí ele pega e me liga e ele fala assim pra mim, onde você tá? Não sei o que que tem. Aí eu peguei e falei, tô aqui e tal, vem. Aí ele pegou e foi. Meu pai tava lá, sabe, todo mundo. Meu pai pegou e ficou dando um fecho nele. Tipo assim, um fecho tirando onda. E ele ficou tão assim, tão com medo, assustado, com vergonha, sei lá. E ele até espirrou. Que até bebeu uma latinha, bebeu, gente. Porque na época ele não bebia nada. Hoje ele ainda gosta um pouco, sabe? Mas na época ele não bebia. E ele bebendo essa latinha que ele tremia. E aí, nisso, no meio da zoação que o povo ficava zoando ele, eu peguei e falei pra ele, agora só falta ele pedir meu pai. Só que, tipo, só pra passar medo nele, gente. Até então a gente tinha beijado uma vez, não tinha nada.
Aí tá bom, ficou nisso. E ele pegou e foi embora. Só que no caminho que ele tava indo embora, ele pegou e me ligou e falou assim pra mim: aquele assunto de pedir o seu pai é sério? Gente, eu não queria namorar, mas cadê a coragem de falar pra ele que não era? Cadê a coragem? Aí eu peguei e falei pra ele assim: era. E nisso que eu falei era, eu fiquei, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Porque eu não queria namorar, sabe? Aí quando foi à tarde, ele pegou e voltou e pediu o meu pai. E eu ficava naquela, meu Deus, o que que eu fiz? Tô namorando, eu não queria namorar de jeito nenhum. Só que acabou que com o tempo deu certo. Eu não sei o porquê que depois que a gente se beijou e tal, eu falei que eu não queria namorar, sendo que da primeira vez que eu vi ele também eu fiquei interessada, né? E nunca tinha acontecido, já tinha convivido com vários amigos do meu primo e nunca tinha acontecido. Mas depois eu simplesmente não queria namorar, sabe? Sei lá. Só que aí a gente começou a namorar e rapidamente eu tava apaixonada, assim, de verdade. Com um ano que a gente tava namorando, eu mudei pra casa da minha avó e eu sei que aqui é um ponto meio sensível de falar, porque é claro que hoje, sendo mãe, eu vejo que não é uma atitude certa para a idade que eu tinha. Com 15 anos, ele começou a dormir na casa da minha avó todo dia. Todo dia. Por isso que eu falo que eu casei com 14 anos, gente. Todo dia a gente dormia junto, até que não poderia terminar de outro jeito, né? Engravidei e ele começou a fazer a nossa casa aqui, que é essa, mas na época era um barracãozinho. E assim que a minha filha nasceu, a gente já veio morar junto. E assim a gente tá junto há quase 21 anos, vai fazer 21 anos agora em agosto. Graças a Deus a gente tem um casamento estável, sabe? É igual eu falo, desentendimento existe em qualquer relação. Mas a gente já se conhece tanto, gente, tanto, que falar a verdade pra vocês, pode parecer mentira, mas quase nem tem. Mas é claro que eu aconselho menina nova não namorar assim cedo demais, muito menos casar, porque é claro, sempre fica aquele questionamento, né? E se eu tivesse terminado de estudar, porque assim, eu só tenho ensino médio completo, e ainda assim mesmo eu terminei depois de casada, depois de mãe dos 2 filhos. Mas e se eu tivesse feito uma faculdade, não tivesse casado tão nova, e se, né? E se o meu marido não fosse o homem que ele é, se ele fosse um moleque, se ele tivesse só me engravidado, tivesse me deixado rodada aí com 16 anos, então não é legal, meninas. Mas é isso, gente. Eu vim trazer porque já tinha um pessoal pedindo, né? Já traz sua história com seu marido e tal. Eu recebi até um comentário aqui perguntando se ele foi o meu primeiro namorado. E não, gente. Infelizmente, eu comecei a namorar muito nova. Mas é isso. Se vocês quiserem, isso é um assunto para outro vídeo. Ó, e meu desenho tá assim, ó. Nossa, sem querer eu coloquei verde e amarelo aqui. Mas eu acho que tá bonitinho, né? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado de mais esse estilo de vídeo. Gente, curte, comenta bastante aí, se inscreve pra poder me ajudar, pra gente crescer cada vez mais, tá? E é isso, até os próximos. Beijão, tchau!